Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Miguel Arthur, matrícula 21.106.23.20, e hoje nós vamos apresentar duas questões do nosso último tema da matéria de estrutura de dados, que é o grafos. Então, vamos apresentar duas questões aqui no LeetCode, sendo ela a primeira a número 200, Number of Island, e também a questão 127, Word Ladder. Acho que é Ladder, né? Enfim, vamos começar pela de nível médio, que é a Number of Island. Então, são algoritmos clássicos de grafos, né, que nós vamos utilizar nessas duas questões, elas já estão resolvidas, e elas também já passaram nos case, né, do LeetCode. Então, a primeira Number of Island, ela utiliza o conceito de componentes conectados, e a Road Ladder, ela aplica uma busca em largura para encontrar o caminho mínimo. Então, vou explicar para vocês agora o objetivo dessa questão, né, do Number of Island. Então, nosso objetivo principal nessa questão é contar quantas ilhas existem em uma grade formada por um S, então vários uns, que são a terra, e os zeros, que são a água, e a gente tem que contar a quantidade de zeros e um. E aí uma ilha é formada por terras conectadas horizontalmente ou verticalmente. Então a estratégia que eu usei para resolver essa questão é a gente tratar a matriz como um grafo. Então cada um é um nó, e a estratégia é percorrer matriz célula por célula. Sempre que encontramos um, sabemos que achamos uma nova ilha. E aí, neste momento, nós incrementamos nosso contador e disparamos uma busca. No meu caso, eu usei DFS, né? Nesse caso aqui, eu usei DFS, busca em profundidade, que para afundar essa ilha, ou seja, marcar todas as terras conectadas a ela como visitadas, transformando em zero. E para não contarmos a mesma ilha duas vezes, nós fazemos isso exatamente o que eu acabei de falar, nós contabilizando elas como zero. E aqui é o código, e eu vou explicar para vocês qual foi a minha linha de raciocínio, né? A função principal é a numIsland, né? Esse int numIsland aqui. Temos um loop duplo que varre cada linha e coluna na matriz grid, né? Um loop duplo. E a condição-chave, que é esse if grid I e J, que é esse bem aqui, ele varre cada linha e coluna da matriz, né, a grid, e se isso for verdadeiro, encontramos uma terra não visitada. E aí, neste momento, a gente aumenta a contagem, né, com o total de ilhas, aqui, e chamamos imediatamente a função auxiliar DFS para explorar toda a região. E aí vamos falar sobre a função auxiliar. A função auxiliar DFS, ela é uma função recursiva. Então, primeiro ela faz a verificação de limites. Se sairmos da matriz, ou se a célula total for zero, que no caso é a água, retornamos imediatamente. E o passo crucial é a linha, né? A linha grid I e J, igual a zero, né? No caso, seria não essa, mas seria essa aqui, justo. Essa linha bem aqui do if. Então, é aqui que a gente marca um nó como visitado, né? Transformando a terra em água. E, por fim, fazemos 4 chamadas recursivas, né? As 4 chamadas recursivas, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, garantindo que todas as ilhas sejam processadas. Então, essa é a explicação da questão 1, né? De Number of Island, número 200 do LeetCode. E ela também tem uma explicação aqui que eu passei para o Docs, que é usando a estratégia do DFS, como o professor passou em sala, que basicamente o DFS você vai chamando um número e entrando na lista desse número, e caso você tenha visitado todos dali, você faz um backtracking e procura sempre cavar o mais fundo possível dessa lista, né? Então a gente começa aqui posição 00, iteração 1, então valor 1, terra visitado, não,
Então a gente encontra uma ilha, aí chama o DFS 00, visita toda a ilha, depois vai para o próximo vizinho, depois para o próximo, próximo. E quando a gente chega no final, né, a gente volta com o backtracking e volta para o início, né? Então a gente vai para outra interação e assim por diante nós conseguimos fazer toda o DFS dessas interações explorando 3 ilhas e no final nós temos as respostas de 3 ilhas encontradas, tá? Essa aqui é uma explicação mais focada no que o professor passou em aula e que ele também cobrou em prova. Também temos a outra questão, como eu disse para vocês, que é a questão Word Ladder, que também ela já está feita aqui, como vocês podem ver. E basicamente esse problema, por ser mais difícil, foi mais complexo. E o objetivo dele é basicamente que precisamos encontrar o comprimento da menor sequência de transformação de uma palavra inicial, né? Que no caso a gente colocou aqui de banging road, né? Essa aqui, string banging word. Então, até uma palavra final que nós colocamos de end word e só podemos mudar uma letra por vez e a palavra intermediária deve existir num dicionário dado. Então, a lógica que nós utilizamos foi basicamente de que o problema pede o menor número de transformação. Isso é um clássico problema de caminho mínimo e em um grafo, né, sem pesos. Por isso que a gente fez a melhor escolha de usar um BFS, busca em largura. E o nosso pulo do gato aqui é não comparar cada palavra com todas as outras, né? O que seria muito lento e demorado. Em vez disso, a gente vai gerando todas as variações possíveis de uma palavra, né? Trocando letras. E verificamos também se elas existem no dicionário. Então, a explicação do código ela ficou um pouco extensa, mas vou tentar ser o mais breve possível. Temos aqui, começamos com a preparação, né? Que é o Node Sed. Então, esse início aqui. E a gente começa convertendo a lista de palavras em um unordered set, chamando dict, e isso é vital para que a verificação se uma palavra existe seja instantânea ou de 1. E aí, estrutura BFS, né, que é o query. O query, ele basicamente, vocês podem ver o query aqui, basicamente iniciamos uma fila, né, com a palavra inicial e definimos a variável nível igual a 1. E aí vamos para o loop principal. O loop principal, enquanto a fila não está vazia, processamos nível por nível. E aí a variável tamanho nível, né? E a variável tamanho nível garante que processamos todos os nós da camada atual antes de aumentar a distância. Então, fazemos isso, né? E depois temos a geração de vizinhos, né? Que é o truque das letras, que a gente elabora na nossa estratégia inicial. Dentro do loop, pegamos a palavra atual, né? Palavra atual. Para cada posição da palavra, a gente tenta trocar a letra original por todas as letras de A a Z. Então, a cada troca, verificamos. Se a nova palavra é igual ao end word, retornamos nível mais 1, imediatamente. E se a palavra existe no dict, significa que é um vizinho válido. Então, nós adicionamos na fila e removemos do set, né? Que é o dict erase, né? Que no caso, aqui. E aí, remover do set é importante porque funciona como marcar o nó como visitado, né? Evitando ciclos e processos duplicados. Então, basicamente, essa é a lógica que nós fizemos no código. Essa busca e essa análise de cada letra e trocando ela com letras do alfabeto. E a conclusão, basicamente, é que se a fila esvaziar e não encontramos a palavra final, nós retornamos 0, né? De que a gente fez todo o caminho e não encontramos, indicando que não há caminhos possíveis. E é isso, basicamente. Aqui tem uma breve explicação da questão que eu anotei, que foi basicamente o que eu expliquei para vocês, né?
foi uma estratégia que eu utilizei nessa questão que ela é bem mais difícil. Mas no mais é isso. Muito obrigado a todos. Foram duas questões aí do Lead Code sobre o assunto de grafos. Valeu, falou, é nóis. Olá, eu sou o Matheus. Vou apresentar os dois exercícios que escolhi para compor esse último trabalho. O tema é grafos. Então, o primeiro exercício aqui que me chamou a atenção é o 994 do Lead Coach, que a gente vai lidar com laranjas, né? O foco do exercício é trabalhar com o tempo de apodrecimento dessas laranjas. Então, é um desafio, de certa forma, simples. A ideia aqui é que a gente tem as laranjas frescas e as laranjas podres. Aí, essa podridão, esse processo de apodrecimento das laranjas, ele, ele se espalha para as laranjas vizinhas em 1 minuto. Então, a gente precisa descobrir o tempo mínimo para que todas essas laranjas fiquem apodrecidas. Então, o nosso principal problema aqui é de propagação, né? Então, a gente consegue incluir aquilo que a gente tem aprendido na matéria com relação aos grafos. Inclusive, a gente faz uma busca aqui, ao longo do código que eu vou mostrar, a gente faz uma busca em largura. Então, olhando aqui para o código, como a gente precisa encontrar todas as laranjas que já estão podres, inicialmente, e colocá-las numa fila, a gente tem essa ideia aqui como ponto de partida, né? Então, a gente faz o rastreamento do tempo. Aqui a gente tem as três variáveis, né? X, Y e t. A gente usa essa função popleft. E depois a gente faz essa função append aqui. O que ele está fazendo, querendo fazer? Quando uma laranja fresca é contaminada, ela é colocada nessa fila, mais um. Isso aqui é como se a gente estivesse simulando a passagem de 1 minuto, né? Que a busca, para que a nossa busca nunca pule de 1 minuto para 3 minutos, por exemplo. Então, o tempo final será sempre T. Aí, se no final a gente conseguir contaminar todas as laranjas frescas, a gente retorna o tempo máximo. Aí, se sobrarem laranjas frescas, é impossível a rede estar desconectada, então a gente retorna -1. Então, em linhas gerais, esse primeiro exercício é isso. Não tem muito segredo. Passando aqui para o próximo exercício, conexões críticas, né? Então, achando a ponte. A ideia nesse exercício é a gente encontrar justamente as conexões críticas ou pontes em uma rede. Então, uma ponte, no caso aqui, é um cabo que, se for cortado, ele quebra a rede em duas partes, em duas partes que nos comunicam mais. O algoritmo que a gente usou, ele é uma espécie de uma versão mais avançada da busca em profundidade. A gente viu na matéria, né, que é o DFS. Aí essa busca em profundidade, ela que consegue fazer o rastreio desses atalhos, né? Os atalhos na rede. Então, quando a gente olha aqui no código, pegando as partes mais pertinentes aqui, a gente usa dois relógios internos para cada nó. Aí o disk aqui, ele é como se fosse o tempo de descoberta. Então, é o momento exato em que nossa busca em profundidade visita o nó pela primeira vez. E o LOL aqui é o tempo mais baixo. Então, é o tempo de descoberta mais antigo que esse nó, ou qualquer um à frente dele, consegue voltar usando um atalho. No caso aqui, uma aresta de retorno. A gente pensa no gráfico.
Então, a condição da ponte, a gente tem essa condição if o vetor LOL aqui maior que disk, a nossa lógica é a seguinte, a gente tem um nó, no nó U, a gente está no nó U e a gente olha para o nó vizinho. Se o tempo mais baixo que o vizinho, que é o V, consegue enxergar o, o low V, se o tempo mais baixo que esse vizinho consegue enxergar o low V é maior do que o tempo de chegada no nó atual. Então, isso significa que o nosso nó V e tudo que está à frente dele não tem nenhum atalho para voltar ao U. Então, em outras palavras, né, pode ter ficado um pouco confuso aqui. A nossa única forma de fazer esse Vzinho aqui se conectar ao resto da rede é através da aresta, U, V. Aí essa aresta aqui ela funciona como uma ponte e a gente adiciona isso ao resultado. A gente fez alguns testes aqui. E aí, em resumo, a nossa busca em profundidade ela consegue extrair esse problema aqui em questão, o tempo exato de propagação minuto a minuto. A gente consegue identificar as ligações mais frágeis, né? Com isso, a gente finaliza aqui a explicação dos dois exercícios de uma forma objetiva.